Fala semeador, fala semeadora, sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar com você sobre crenças limitantes para que te ajude a você conquistar mais clientes. Muitas das pessoas me procuram, muitas vezes pensando assim, poxa Marcos, até tenho vontade de ter um negócio próprio, ou eu tenho um negócio próprio, mas estou tendo dificuldade nas vendas. Não consigo vender, o mercado está parado, a economia está parada. E no decorrer a gente vai percebendo que muitas das vezes o que está te travando são as suas próprias crenças limitantes. Então hoje aqui eu quero trazer 7 crenças limitantes para você nesse vídeo, mas também quero trazer 7 formas para que você rompa essas crenças limitantes. Então fica comigo até o final desse vídeo. E antes disso, antes da gente iniciar esse assunto, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, a gente fala sobre inteligência emocional em vendas. Então a minha missão é ajudar você, empreendedor, você que pensa em se tornar um empreendedor, que tem esse chamado, a despertar esse potencial através das vendas, através do bom atendimento ao cliente, mas acima de tudo, antes de desenvolver um CNPJ, desenvolver um CPF, porque um CPF resolvido, um CPF, uma identidade bem formada, vai te gerar bons resultados, seja na sua empresa, seu próprio CNPJ, ou seja você que empreende no CNPJ de uma outra pessoa. Então fica comigo e a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que muitas pessoas têm, e até essa semana uma pessoa me pediu, poxa Marcos, mas me fala sobre bases bíblicas para as vendas. Ou seja, na hora eu já percebi que havia uma crença limitante ali. Então muitas das pessoas elas têm crenças limitantes, e antes de eu falar das crenças limitantes, a gente precisa entender o que são crenças limitantes. Porque de um lado a gente tem crenças fortalecedoras que vão fortalecer, poxa, tem crenças que talvez você empreende hoje, talvez você tenha um negócio próprio, uma atividade autônoma, ou você é um profissional liberal, porque lá atrás alguém te disse, poxa, você leva jeito para isso, você vai ser isso, você vai ser aquilo quando crescer, e você acreditou naquilo. E hoje você está onde está. Então, a crença fortalecedora ela é ótima, mas a crença limitante são coisas também que pessoas falaram, ou de vivências que foram acumulativas, que a gente chama, então, várias coisas que foram empilhadas ao longo dos anos. Tipo, eu estou com 42 anos, então tem algumas coisas que eu escuto até hoje, e eu identifico isso como crença limitante, então eu coloco lá na minha área de lixinho e deixo lá, e não tomo aquilo como verdade. E tem coisas que foram de forte impacto. Então, muitas das vezes, um exemplo de vendas, talvez uma pessoa que tenha pavor a vendas. Já mentorei pessoas que têm pavores a vendas e estavam travadas e não conseguiam evoluir, e a crença estava lá na infância, que talvez um vendedor, não sei a tua idade, mas aqueles vendedor de Barça que ficavam ali de enciclopédia, que ficavam de porta em porta, e numa dessas vendas, talvez o pai ou a mãe lá pegou e disse, poxa, que coisa terrível, é um vendedor chato, insuportável, ou às vezes um mau atendimento numa loja. Enfim, são várias situações que vão te levando a essa aversão à área de vendas. E como que eu vou desenvolver um negócio se eu não conseguir vender? Você hoje trabalha com o quê? Se você parar para pensar no que você trabalha, como que você vai desenvolver uma atividade sendo que você não vai vender um produto ou serviço? Então, eu trabalho, já algumas pessoas de empresas que eu mentorava, o pessoal do financeiro dizia assim, mas para que eu tenho que participar de um treinamento de venda se eu não vendo? O pessoal do operacional, por que eu tenho que participar se eu não vendo dessas reuniões? Isso daí é para a equipe de vendas. Mas sim, essas pessoas elas fazem parte da área de vendas também, porque é um complemento, então a empresa precisa vender. Lógico e evidente que para quem está na frente de vendas, como representantes comerciais, vendedores varejistas, o pessoal vendedor consultor, esses é um outro tipo de conversa que a gente também tem conteúdo aqui sobre isso, mas enfim, esse é um conteúdo para você que precisa desbloquear e romper essa área de vendas. Então, vamos lá. Primeiro, eu separei aqui 7 principais crenças nessa minha vivência. Eu já faço isso, já trabalho com a área de vendas
profissionalmente desde 2023, mas antes disso, quando eu fundei a empresa de orgânicos, eu vendia peixe, vendia verdura na praça, então eu acabava trabalhando com vendas, e aos 10 anos eu vendia sorvete lá no sítio, então eu já trabalho nessa área de vendas desde os 10 anos, então são 32 anos, mas profissionalmente eu busquei entender mais sobre isso a partir de 2003, então são aí 20 anos nessa jornada. E aí separei aqui as 7 principais crenças limitantes que te impedem de você atingir o sucesso em vendas, de você realmente romper nessa área de vendas, seja do seu produto, seja do seu negócio, ou seja até mesmo do seu serviço, da sua prestação de serviço. Porque se você sabe como vender, você pode inclusive vender o teu currículo. Eu gosto de uma história que tem no Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que ele fala que uma mãe, ela ficou durante meses, se eu não me engano foi 6 meses, preparando o currículo do filho. Preparando ali, alinhando qual a melhor palavra colocar aqui, qual palavra colocar lá, de que forma fazer esse currículo. Ela fez um relatório gigante de todas as qualidades desse filho. Então, lógico que o filho ele tinha um estudo, um conhecimento, né? Um conhecimento daquilo que ele ia trabalhar, mas ele já começou como jovem, como vice-presidente de uma empresa. Então, esse tempo que ela dedicou para vender bem, embalar bem o seu filho, né, vender bem o currículo do seu filho, adiantou ali 10, 15, 20 anos da vida dele, ou talvez de uma vida toda, que se ele começasse lá do operário, ele não chegaria a vice-presidente naquela empresa. Então, essa é a importância de saber vender, tanto um produto, tanto um serviço, mas também vender o seu próprio serviço. Então, vendas está em todas as áreas, em todos os dias, e a gente vai falar muito aqui no canal sobre isso. Então, primeira crença principal que todas as pessoas têm aversão a vendas vender é manipular, vender é manipulativo. Então, muitos empreendedores acreditam que vendem envolvendo persuasão e manipulação. Veja bem, são coisas diferentes, manipulação e persuasão. São coisas diferentes que muitas vezes vestem a mesma roupa. Manipulação é quando você manipula alguém a fazer algo que ele não gostaria de fazer e que o único que vai ter vantagem nisso é você mesmo. Então talvez você trabalhe com vendas, você precisa bater a tua meta, final do mês, e a pessoa ela não tem o porquê ter aquele produto ou aquele serviço, e você vai lá e você empurra. Por quê? Porque você está focado em vendas, em vender, em manipular. E diz que uma confissão faz bem. Eu já fiz isso no início da minha carreira de vendas. A gente tinha que fechar metas, tinha que correr atrás, e muitas das vezes, infelizmente, até eu tive que aprender isso, eu acabava empurrando coisas que as pessoas não precisavam. E me arrependo disso, já me consertei com isso, mas isso muitas vezes me atrapalhou, porque daí acabava não me desenvolvendo na parte de persuasão. E persuasão sim é importante, porque tem um livro até que se chama Armas da Persuasão. A persuasão ela é necessária, porque a maioria das pessoas que precisa do seu produto ou serviço, elas não sabem que elas precisam do seu produto ou do serviço. Quem sabe que eles precisam é você. E você, como um ótimo vendedor, uma ótima vendedora, o seu trabalho é persuadir, ou seja, é mostrar para essa pessoa que o seu produto ou o seu serviço vai ajudá-la naquele quesito. Então a primeira crença é que vender é manipulativo, vender é manipular. A segunda crença é que vender é inconveniente. Poxa, mas quão inconveniente deve ser para vender, né? Alguns indivíduos, eles acreditam que abordar clientes potenciais é inconveniente e invasivos. Então tem muitas pessoas que elas acreditam que, poxa, eu vou ficar batendo de porta em porta, o cara não vai querer saber sobre o meu produto ou meu serviço. Mas para que eu vou ficar oferecendo para essa pessoa? E eles têm medo de incomodar as pessoas e preferem evitar a qualquer tipo de contato direto. Então, esse medo, na verdade, está relacionado ao medo e não à questão de ser inconveniente.
Porque se você, a gente vai ver lá na frente, mas se você acredita no seu produto, no seu serviço, nada melhor do que você mostrar esse produto ou serviço. Uma outra crença que é o medo do fracasso. Então, esse daqui é um dos principais. O medo de falhar ou de ser rejeitado faz com que alguns empreendedores evitem se envolver em atividades de vendas. Então, eles acreditam que as vendas são arriscadas e preferem se manter numa zona de conforto, não entregando o seu 100%, não fluindo naquilo que é o seu dom, naquilo que Deus trouxe. Então, eles têm excelentes produtos, um excelente serviço, e eles não disponibilizam isso, devido ao quê? A esse medo do fracasso. Um outro ponto aqui, que vender é para pessoas extrovertidas. Esse daqui é o que eu mais ouço de muitos empreendedores, que eles vêm assim: Marcos, eu não levo jeito para vendas. Vender é pro cara. Esse meu amigo aqui, ele vende demais. Esse outro vende demais porque ele fala demais. Esses dias atrás ainda estava fazendo um treinamento e estava ali a equipe de representantes comerciais. E um deles começou, eu fiz uma dinâmica, né? A gente estava falando sobre empatia, eu fiz uma dinâmica e eu falei para ele: me vende o teu produto. E ele começou: por que meu produto é isso? Aí ele tentando vender para minha casa. Aí eu disse: não, mas o meu interesse não é para minha casa, eu sou um lojista e eu quero revender o seu produto. Não, porque daí o produto... E a hora que ele terminou a explicação dele, daí eu digo: agora você me permite a gente consertar isso? E aí os vendedores assim ao lado: nossa, que apresentação perfeita e coisa e tal. Eu digo: perfeito. Para uma apresentação, para melhorar o ego, para melhorar tudo isso, foi fantástico, mas não converte em vendas. Aí eu fiz a pergunta, né? Tá, como que são suas metas? Você bate as metas todos os meses? Não, eu tô longe de bater as metas. Eu digo: imagino. Ele: sim, esses dias eu fiquei 3 horas num cliente falando, o cliente não comprou, mas eu acredito que ele vai comprar. Então, o que é essa crença? Essa crença está limitada a isso, que eu tenho que falar um monte, tenho que ser extrovertido para poder vender. Mas não é isso que a gente vê na prática. A maioria dos bons vendedores, dos vendedores que trazem a meta para casa, eles são muitas vezes introvertidos. Muitas vezes, e a melhor parte, mas aí a gente entraria numa outra área, que é a parte de técnicas de vendas, são pessoas que sabem fazer boas perguntas e não pessoas que são extrovertidas o tempo todo. Tem um livro que se chama O Poder dos Quietos, e esse livro é fantástico. Ele fala que existe um poder na introversão para quem é introvertido. É algo que chega a ser até mais assim sedutor, mais conquistador. Então, se você é introvertido, fica tranquilo que você também pode vender. E a gente vai passar aqui dicas de como você pode vender no seu dia a dia. Uma outra aqui é a quinta crença, né, que vendas são motivadas apenas em preço. São os vendedores que vendem preço, que focam só no preço. Vendas não é só preço. Então, alguns são incentivados a acreditar que o fator determinante para o sucesso em vendas é o preço do produto ou serviço. Não é. Eu gosto de um vídeo do Flávio Augusto que ele fala que alguns dos exemplos que podem ser citados são de relógios. Existem relógios de R$30 e existem relógios de 3 milhões de reais. Qual é a diferença entre um e o outro? Então, o preço, ele é o terceiro. Quem sabe eu produzo um conteúdo aqui falando sobre isso. Mas é o quê? Primeiro é benefício. Então, o principal é benefício. Segundo vem características do produto e depois o preço. E quando você tem a crença que, poxa, para mim vender eu preciso ter preço, você está rasgando o valor do seu produto, do seu serviço. E aí você está caindo numa peneira normal e você vai ser sugado pelo mercado. E é o que muitas vezes a gente encontra em empresas que elas não estão tendo resultados financeiros e de crescimento porque elas estão brigando com a concorrência por questões de preço. Enquanto tem outras empresas que chega lá, tem 2, 3 empresas lá batendo preço, e a pessoa, eu quero ver mais um preço, aí um representante de venda chega lá, eu já fiz muito isso
na época que trabalhava com telefonia e plano de saúde, quando tinha lá os concorrentes, eu chegava e dizia, não, olha só, deixa eu te falar, primeiro, o meu preço não é o mais barato. Agora, o meu produto ele tem melhores benefícios e melhores características. Se você quer falar de produtos e características, eu vou te atender. Agora, se você está em busca de preço, aí fecha com o concorrente, que é a tua melhor opção. E virava as costas e saía. Normalmente as pessoas elas diziam assim, ei, volta aqui, vamos conversar. Então, entenda que essa é uma crença que pode estar barrando o teu crescimento. E aqui o sexto ponto, aqui a sexta crença, né, que é necessário ser agressivo para vender. Para mim isso é uma crença comum e que é para ter sucesso nas vendas é preciso adotar uma abordagem agressiva e insistente. É aquele vendedor água mole, pedra dura, tanto bate até que fura o bolso e não reverte em vendas, porque se torna o vendedor chato. A gente tinha uma empresa que a gente chamava até os chatos. Então, por quê? Porque são pessoas que elas são insistentes demais, e aí você pode até vender uma, duas vezes, mas dificilmente você vai vender a terceira vez. Então, alguns profissionais eles têm medo de não parecer intrusivos ou incomodar os clientes, e o que impede de adotar aí uma postura mais assertiva em suas vendas. Então, talvez você pense assim, poxa, Marcos, eu até gostaria de trabalhar com vendas ou potencializar as minhas vendas, mas eu não sou tão agressivo assim. Eu até li um livro esses dias que vendedor bom não vende. Fiquei até meio assim, mas tudo bem, né? Um grande escritor, aí vamos deixar passar. Eu acredito que tem um conceito dele, o porquê que ele fala isso. Mas eu conheço um cara que há 2000 anos atrás ele diz que bem-aventurados os bondosos de coração. Então, o ser bom, ele vende sim. É só saber o caminho, saber as técnicas, saber os métodos, saber o porquê vender. E a última crença aqui, que é aqui a gente está falando mais do teu crítico, do teu lado sabotador, do que propriamente de quem você é. Não sou um bom vendedor. Então, muitos empreendedores têm uma crença limitante de que não possuem as habilidades necessárias para serem bons vendedores. Eu gosto de falar do chá de vendas. Então, primeiro você tem que ter conhecimento, você tem que conhecer do teu produto, do teu serviço, você tem que conhecer do mercado, tem que conhecer o seu cliente, você tem que se conhecer. Habilidades você desenvolve. Habilidades é no dia a dia, é no caminho. Quantas e quantas vezes eu entrava num cliente, levava um não, e eu saía dali, entrava no carro e começava, sempre andei, aqui tem só para ter uma ideia, aqui tem 4 blocos de anotação. Então, para mim é hábito andar com bloco de anotação e sempre eu saía desses clientes e fazia as minhas anotações. Por quê? Porque eu pensava assim, por que esse cliente não comprou? O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar para o próximo cliente? Isso são habilidades, e habilidades não tem como, você tem que treinar. É como um jogador de basquete, Michael Jordan, vamos pensar, ele foi reprovado nisso, disseram que ele não era um bom jogador, e olha quem ele foi. Então ele treinou várias e várias vezes, ele ficava fazendo várias e várias cestas. Aqui no Brasil a gente tem o Oscar Schmidt, né, do basquete. E ele, cara, ele joga muito, mas por quê? Porque ele treinava várias vezes. O próprio Ayrton Senna, cara, ele pilotava, ele corria, ele treinava. Então não existe, um vendedor bom ele não nasce, ele é formado. Uns são formados mais rápidos, porque aí a gente vai entrar na parte de QI, porque o QI deles são pessoas que pegam mais rápido. Por exemplo, a minha esposa, ela pega as coisas muito rápido. Eu já sou mais tancinho, eu tenho que ser mais repetitivo. Então, você pode pegar as coisas mais rápidas, beleza? Você vai desenvolver habilidades mais rápidas, mas se você não pega tão rápido, com a repetição, você vai aprender. Então, não tem como dar errado, é só você aprender. Essas são as 7 crenças. E aí a grande questão é, tá, mas Marcos, vamos lá. Me fundamenta isso. E agora aqui que eu gostaria de investir aqui uns 5 minutos nesse ponto, falando sobre fundamentos bíblicos para as vendas. E eu quero trazer aqui 2 partes
da Bíblia para fundamentar, porque muitas pessoas verem como, e eu já fui como cristão, né, muitas vezes questionado por pessoas que dizem, tá, não, mas vender foge dos princípios bíblicos. Foge se você foge do que realmente é o princípio de vendas, porque vendas é servir, vendas não é você empurrar, é diferente. Então, é o que eu prezo aqui em trazer essa informação para vocês, que esse conhecimento nos nossos conteúdos e também no Instagram, que vender não é você empurrar algo para alguém. Vender é você servir a outra pessoa. É para isso que nós fomos chamados. E se vender é servir, então quanto mais pessoas eu sirvo, mais eu cumpro o propósito daquilo para que Deus me criou. Então, olha só o que Provérbios 26 fala, mas eu quero ler desde o 24, Provérbios 11, capítulo 11, no versículo 24 diz assim: um homem dá liberalmente e se enriquece. Ou seja, eu pego, quanto mais eu dou, eu estou dando aqui. Você está pagando alguma coisa por esse conteúdo? Você fez um Pix para poder assistir esse vídeo? Não, esse daqui eu distribuo de graça. Esse daqui eu estou compartilhando com quem já fez sessão de coach, com os meus clientes, eu acabo compartilhando em outros canais. Então você está tendo acesso a esse conteúdo de uma forma gratuita. Estou seguindo esse princípio. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Já tive nessa parte também de reter. Eu não vou passar informação. A pessoa que quer informação, ela vai ter que pagar um processo de coaching, ela vai ter que pagar um treinamento. Se eu receber de graça, eu vou doar de graça. Lógico que um processo de coaching, a gente exige mais ferramentas, exige mais dedicação, existe um início, meio e fim, que por isso que é pago. E até para a pessoa valorizar. Porque eu já fiz alguns processos, e não foram poucos, de graça, e talvez a pessoa não valorizou tanto quanto aquele que paga. Então tem isso também. A alma generosa prosperará. O que regar também será regado. Então, quanto mais você rega, mais você será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Olha que interessante isso daqui. O que retém ao trigo, o povo também amaldiçoa. Mas bênçãos haverá sobre a cabeça do vendedor. E tá aqui, ó, tá escrito vendedor. Então, todas as vezes que eu vendo um produto ou um serviço, eu estou recebendo bênçãos sobre a minha cabeça. Porque, vamos lá, vamos falar de crenças, né? Vai ser o primeiro ali pra gente falar sobre confiança. Você acredita que o seu produto ou o seu serviço vai ajudar a transformar a vida dessa pessoa que você está vendendo, ou a empresa dessa pessoa que você está vendendo? Se você acredita que sim, então não retém, então pega e distribui, libera isso que você carrega. E a outra parte, Provérbios, eu gosto muito de Provérbios, até vamos deixar como um bom coach, né? Eu vou deixar aqui uma ação para você. Provérbios, ele tem 31 capítulos, então você pode ler um por dia. Por exemplo, hoje é dia 5, então você pode pegar o capítulo de Provérbios 5 e ler ele todinho, e ali você vai ter vários insights. Amanhã, dia 6, você lê o capítulo 6, e assim você vai indo. A cada meses que esse tem 30, então no último dia você lê 2 capítulos. Meses que tem 31, dá bem certinho. Então existe uma certa deocidência na parte de Provérbios, que Provérbios ele fala de sabedoria. Então a sabedoria que se encontra ali em Provérbios é gigantesca. E que bacana que Provérbios fala de vendas, fala de você, dessa profissão maravilhosa que é milenar, que é vendas. Agora vamos lá. Uma outra parte que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é Mateus 5,16. Mas também eu quero voltar um pouquinho e quero falar do 13, 14, 15 e 16. Prometo que um outro dia eu vou gravar um outro conteúdo, indo mais a fundo aqui, que esses 4 versículos aqui, eles são profundos na questão de espiritualidade, do verdadeiro sentido. Mas olha o que Jesus diz aqui. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna insípido,
com o que há de salgar, para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, se eu como um vendedor, eu sou o sal da terra, se você como vendedor, vendedora, você é o sal da terra, qual que é a principal função do sal? A principal função do sal pode ser salgar, pode ser temperar, pode ser conservar, mas a principal função do sal é salgar. Você já comeu uma comida salgada e você sente sede? Você sente sede? Então, eu só vou abrir aqui um parênteses, né? Quando eu e você somos o sal da terra, então o nosso trabalho como cristão, como quem acredita, como quem crê em Cristo, Cristo ressuscitado, é gerar sede nas pessoas. Sede de quê? Sede de água. E quem que é água viva? A água viva é o Cristo ressuscitado. Então, se eu gero sede nas pessoas em beber dessa fonte, que é Cristo, o Cristo ressuscitado, quanto mais eu falo com as pessoas, mais sedes elas vão ter de estar conectado à fonte da água viva, que é Cristo. Então, quando se fala em vendas, deixa eu fechar esse parênteses aqui, né? De espiritualidade, agora voltando aqui para a parte técnica de vendas. Quando se fala em vendas, o meu trabalho como vendedor não é manipular ou empurrar algo em alguém. Não, é gerar sede, é gerar interesse na pessoa. Voltando à história lá daquele vendedor, que ele estava me vendendo. Aí eu disse, tá, deixa eu tentar vender alguma coisa para você. Daí ele, vamos lá, vou vender bicicleta para você. Você anda de bicicleta? Ah, eu ando, às vezes, eu tenho uma lá de rifa, eu gosto até de pedalar, assim. Digo, beleza, é perfeito para a gente começar a vender. E aí eu comecei a seguinte pergunta para ele. Que tipo de bicicleta que você gosta? Mais para asfalto, mais de trilha? Não, é só para fazer um passeio, assim, coisa e tal. Beleza. E essa bicicleta que você gosta de passear assim, que cor que você mais gosta? Aí como um bom gremista, né? Pena que o Grêmio ganhou de São Paulo ontem, mas tá tudo bem. Como um bom gremista, ele disse azul, eu gosto da azul. E eu fui trabalhando isso, gerando sede nele em desenvolver a questão da bicicleta. E por fim eu perguntei, tá, e quanto você estaria disposto a investir numa bicicleta? Aí ele disse R$1.000. Digo, perfeito, R$1.000. Agora, você gosta de cuidar da saúde? Ele, eu até tenho que melhorar. Falei para ele, tá, e se um médico disser para você, olha só, você precisa fazer atividade física a partir de hoje. Se você não fizer, você vai ter problemas sérios de saúde. Você faria? Ele, lógico que faria. Então tá, se você fosse fazer isso, por quanto que hoje você faria onde? Eu faria numa academia, por exemplo. E quanto que é uma academia? Em torno de R$400, R$500. Agora, se eu te desse a opção, fulano, você tem a opção de andar de bicicleta, que é algo que você gosta, ou fazer academia, o que você prefere? Andar de bicicleta. E você estaria disposto a investir esse mesmo R$400, R$500 numa bicicleta? Daí ele, sim. Então pronto, nós estamos falando aí de 12 meses, estamos falando de uma bicicleta aí de em torno de R$5.000 a R$6.000. Então veja que o que aconteceu, eu gerei sede nele, vontade nele. E na outra hora ele foi aquele vendedor que gosta de falar e querer empurrar algo em alguém, e ele tentou me empurrar algo, ele não gerou sede. Então essa parte aqui, por isso que a gente poderia trabalhar nesses 4 versículos aqui, aprofundar eles muito, mas o que eu quero dizer para ti? Que muitas vezes, como vendedor, você está sendo insípido. É insípido isso que fala? Mas se tornar insípido, você está sendo insípido. Por quê? Porque você não está salgando, você não está gerando desejo nas pessoas, ou você não está resolvendo o problema das pessoas, ou você não está gerando desejo daquilo pelo seu produto, pelo seu serviço. Vamos em frente. Vós sois a luz do mundo, e não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, se você é a luz do mundo, você não é a luz, os olhos não são para você, os olhos são para Cristo. Então, o meu trabalho como cristão é clarear o caminho é Cristo. Trazendo isso para a área de vendas. O teu trabalho não é a pessoa olhar para você, ela olhar para o produto, para o serviço que você vende. Então se trata do produto ou do serviço, ou se você é o produto, né, é você trazer isso para fora. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candeeiro, e ilumina todos os que estão na casa. Então talvez essas crenças que a gente falou lá no início
Você é uma lâmpada que muitas vezes está colocada, e eu já encontrei muitas pessoas nessa situação, e muitas vezes eu me coloquei nessa situação de estar escondido, de lâmpada estar escondido. Então eu espero que a partir desse vídeo aqui, você seja essa lâmpada que vai iluminar o caminho de muitos, que você vai iluminar esse caminho para que as pessoas tenham resultado com seus produtos e com seus serviços. E também, por que não? Que aí é a parte 16 aqui que é fantástico. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Pá! Isso é fantástico. Então, glorificar a vossa luz. Então, resplandecer a vossa luz. Eu estou aqui com alguns refletores aqui e eles estão aqui refletindo. Se eu apagar eles aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar um. Aqui. Ó, se eu apagar um, ele não vai refletir. Desse lado aqui não tem reflexo só desse outro lado. Então, quando eu sou um refletor da luz que é Cristo, eu acabo refletindo. Se eu sou um refletor da minha empresa, do meu produto ou do produto que eu presto, eu acabo refletindo. O serviço que eu vendo, eu acabo refletindo. Mas para a honra de quem? Para a honra de Deus. Então, esses dois versículos aqui em Provérbios, que diz que bênçãos há sobre a cabeça do vendedor, e esse daqui que fala que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Agora a pergunta aqui é, o que você vende? Você considera como uma boa obra? Você considera uma boa obra isso que você vende? Ou você não considera como uma boa obra? Porque se você não confia e não acredita no que você vende, talvez está na hora de rever a questão do que você está fazendo. Agora, se você acredita, se um dia você já acreditou, é hora de resplandecer essa luz que existe aí, para que as pessoas vejam essas boas obras. Tem pessoas que elas fazem coisas lindas, maravilhosas, e elas não conseguem vender, porque elas não conseguem trazer isso para fora, resplandecer isso para fora. Agora, quais que são as 7 formas de quebrar crenças limitantes em relação às vendas, com base em princípios bíblicos? Quais são essas 7 formas que eu quero trazer aqui para você nesses últimos minutos aqui e que vai fazer toda a diferença na sua semana, no seu mês, no seu ano, na sua década e na sua vida? Primeiro, reconheça o seu valor e propósito no mercado. Reconheça o seu valor, reconheça primeiro o teu valor. Quem você é, o quanto valorizado você é. Não para o mercado, mas valorizado para quem te trouxe. Cara, mulher, né? Semeador, semeadora. Pensa bem. Cara, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele para que Ele morresse para que você tivesse vida. E vida e abundância. Então, reconheça o seu valor. Porque a maior parte, e outro dia eu estava fazendo um treinamento também, a pessoa disse assim, a gente precisa de mais treinamento de produto, e do produto, e do produto, e do produto. Mas do produto não é talvez a maior dificuldade dos vendedores. A maior dificuldade está em reconhecer o seu valor, em reconhecer quem eles são. E aí sim, reconhecer o valor do produto, o valor do serviço e o propósito do mercado. Qual que é o propósito? Eu gosto de uma parte que o presidente americano ele entra na NASA, ele foi visitar a NASA e chegou lá e conversa com um e conversa com o outro. Lá estava um senhorzinho varrendo ali a estrutura toda e ele chegou assim, cumprimentou, bateu nas costas daquele senhor e disse: o que você está fazendo, meu jovem senhor? E ele disse: eu estou ajudando o homem a ir para a lua. Então veja bem, ele não estava varrendo um chão. Ele estava ajudando um homem a ir para a lua, o homem ir para a lua. Então, quando você vende o seu produto ou o seu serviço, você não está apenas fazendo comercialização. Entenda o propósito daquilo que você está fazendo. Então, quando eu estou aqui gravando esse vídeo, não é porque eu não tenho nada para fazer, eu gostaria de falar, não. É porque talvez despertando você consiga tocar a vida de milhares de pessoas com o seu produto, com o seu serviço, e eu cumpri a minha parte aqui.
que é o quê? De trazer para fora aquilo que Deus tem colocado dentro de você, de realmente trazer para fora essa coisa linda e maravilhosa, esse propósito que Deus colocou na sua vida. Então esse é o meu propósito do meu negócio. Segunda forma aqui de quebrar crenças: desenvolva confiança em si mesmo. Então, a gente já falou antes sobre isso, não vou ficar chovendo no molhado, mas tenha confiança em si mesmo. Confie em si mesmo e confie no que você oferece. Então, desenvolva essa confiança em si mesmo. E essa confiança não está baseada no que você acha de você. Essa confiança está baseada no que Deus acha de você. Então, por que Deus te criou? Por que você está aqui? Então, essa confiança ela é gigantesca. Eu tenho um Salmos que fala, que não me deixa eu ter mais do que eu gostaria de ter e nem ter menos, para que não ter mais eu me esqueça do Senhor e nem ter menos eu venha a roubar, venha a furtar. Então, que eu e você possamos andar na medida exata daquilo que Deus nos confiou. Então, a gente precisa ter essa confiança em si mesmo. Outra forma aqui, a terceira, é adote uma mentalidade de serviço. Então, serviço vem de servir, vem de servo, de ajudar o cliente. Ajude o número... O Zig Ziglar falava sobre isso, né? O Zig Ziglar tem uma frase, várias frases, mas a mais famosa é: ajude um número suficiente de pessoas a obterem o que eles desejam na vida e você vai ter tudo o que você deseja na vida. Se você não tem tudo o que você deseja na vida, é porque você ainda não está ajudando um número suficiente de pessoas a obterem o que elas desejam da vida. Então se torna de que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então se tornar servo de Deus e servos das pessoas. Porque se eu quero servir aquilo que Deus mais ama, o que Deus mais ama? As pessoas. Então eu tenho que servir as pessoas. E aí encontre maneiras de servir e ajudar os clientes. Enfrente o medo da rejeição. O medo da rejeição só tem uma forma, é sendo rejeitado. E veja cada não como uma oportunidade de aprendizado. Eu lembro que quando eu comecei em vendas diretas, eu trabalhava com uma empresa chamada Herbalife. Um rapaz, um português, Paulo, o nome dele, ele disse assim: Marcos, eu tinha muito medo de levar não. Ele disse assim: pega uma folha de papel e nessa folha de papel você vai escrever um monte de não. Não, vários não. E o que acontece? Você vai, cada não que você levar na tua abordagem, nas suas vendas, você vai ticando. E aí eu digo, interessante isso. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. E 4 meses depois eu era um dos melhores vendedores da equipe. Por quê? Porque eu não estava correndo atrás do sim, eu estava correndo atrás do não. E a cada não eu me perguntava, mas por que eu levei esse não? O que eu posso mudar no próximo não? E aí foi fluindo. Então, em vendas, você vai ter que estar preparado para levar muito mais não do que sim. E jogar, não sei se joga futebol, semana a gente começou a escolinha de futebol do Antônio, você vai chutar muito mais para fora da trave do que no gol. Você vai mais errar gol do que fazer. Em beisebol, olha só, se de cada 10 tacadas você acertar uma, se de cada 10 tacadas você acerta uma tacada, você já joga na Liga Americana de Beisebol. Agora, pasmem, se de cada 10 tacadas você acerta 2 tacadas, você erra 8. Bum, errou. Você é um dos tops da Liga Americana. Agora, se de cada 10 tacadas você acerta 3, você é o número 1 da Liga Americana de Beisebol. São números. Vendas eu gosto que são métricas. Então, métricas, números, não tem sentimento. Quem tem sentimento é nós. Então, se de cada 10 visitas, de cada 10 apresentação do teu produto, do teu serviço, você vender para 1, você já está na liga dos profissionais de vendas. Se de cada 10 você acertar 2 vendas, então você levou 8 não e ganhou 2 sims, você já é considerado um dos tops vendedores do teu segmento, da tua empresa, do teu mercado.
Agora, se você, de cada 10, você acertar 3, com certeza você aí é um vendedor top número 1 do mundo e vai ser extraordinário, vai ser lindo. Lógico que existe pessoas fora da curva, mas entenda, você vai levar muito mais não do que sim, ok? Então, não tenha medo de ser rejeitado. Número 5. Cultive uma atitude de gratidão. Agradeça, tanto o sim quanto o não. Agradeça. O cliente disse, não quero comprar. Muito obrigado, obrigado mesmo, gratidão, aprendi muito contigo hoje. A pessoa vai ficar assim, como assim? Então, aprenda a agradecer. Foque nas oportunidades. Tem pessoas que em cada dificuldade elas encontram oportunidades. De uma dificuldade ela encontra 5 oportunidades, mas também tem pessoas que de cada uma dificuldade encontra 100 dificuldades para não fazer nada. Então seja das pessoas que em cada dificuldade encontre oportunidades e não ao contrário. Aprenda com os erros e transforme-os em crescimento. Erros, ele serve para nos fazer crescer. Quanto mais a gente erra, mais a gente cresce. Então, agora, não cometa os mesmos erros. Então, aprenda com os erros e transforme-os em crescimentos. Transforme em degraus na tua subida, não como barreiras. Porque muitas vezes, quando a gente comete um erro, ele está desse tamanhinho. Daí a gente andou mais um pouco, encontrou aquele mesmo erro de novo, ele está desse tamanho. Aí andou de novo, aí ele está desse tamanho. Aí de repente ele está assim e a gente não consegue passar por esse erro. Então, no lugar disso, pegue e faça degrau desse erro. Vá fazendo os degraus para você ir subindo aí na carreira de vendas. E, para nós fechar aqui, número 7, esteja disposto a sair da zona de conforto e buscar novas estratégias. Não fique numa zona de conforto. Eu gosto de pensar que para quem tem um propósito de vida claro, definido, a zona de conforto ela é desconfortável. Então não fique preso na zona de conforto. Vá para cima, busque, acredite, confie. Eu visitei 3 clientes essa semana, vou visitar 4, vou visitar 5. Vai para a zona de desconforto. A zona de desconforto ela te faz crescer, ela te faz romper, ela te faz evoluir, ela te dá novas estratégias. Poxa, lá atrás eu fazia dessa forma, agora eu tenho que fazer de outra forma. E ela vai te dando essas estratégias para que você tenha um crescimento extraordinário. Não só nos negócios, não só como empresa, mas também como pessoa. Você vai se relacionar, você vai estar sentado em outras mesas. Então, esteja disponível e disposto a sair da zona de conforto. Esse é o que a gente tinha para hoje. Então a gente falou aqui das 7 crenças limitantes que te impedem de você viver. Esse é um vídeo que vai ficar aqui gravado. Curte, compartilha, comenta, reveja, porque essas 7 crenças aqui elas podem estar te impedindo de sair do bom para o perfeito, de sair do bom para o ótimo, para o excelente em vendas, ou talvez de sair do zero de vendas para começar a se tornar um profissional de vendas. E a gente falou aqui também sobre fundamentos, base bíblica para que você tenha convicção do que o Senhor te chamou, para que Ele te chamou. Ele te chamou para ser luz e não sombra. Ele te chamou, toda vez que você faz uma venda, existe uma bênção sobre a tua vida. Então, vai lá, vende, faz o que tem que fazer. E eu fico muito feliz se você vir aqui me chamar, Marcos, olha só, eu quero fazer um processo de coaching, eu quero fazer um curso, quero participar de um workshop, de uma palestra, preciso de um treinamento aqui na empresa. Porque quando eu vender para você, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, você vai olhar, eu vou pensar assim, poxa, bênçãos vieram sobre a minha vida. Então, tenha essa capacidade de buscar em Deus o que Ele tem preparado para a sua vida. E também aqui vimos 7 formas para você romper crenças limitantes na sua vida, aí com fundamentações bíblicas, com princípios bíblicos. E para a gente fechar, eu gostaria de primeiro agradecer por você ter dedicado esse tempo, esses 40, 45 minutos aqui.
que você coloque em prática o que a gente conversou aqui, que você compartilhe, entre lá, eu vou deixar aqui também o link do canal do Telegram, que você pode estar ali, ter um conteúdo mais direto ali, e que você também venha aí fazer parte do grupo dos semeadores de pessoas que estão semeando aí as boas novas do Evangelho, de pessoas que estão semeando aí o seu produto, o seu serviço, enfim, de semear por este mundo que precisa tanto de transformação. E para fechar, eu gostaria de fechar com a frase de Jim Rohn, que diz que não espere que as coisas melhore você. Não espere que as coisas mudem você. A mudança está dentro de você. Muitas vezes você pensa assim, tá, Deus, e o que você vai fazer em relação a essa situação? E a gente vai dizer assim para ti, eu fiz você. Então você é a resposta, você é a solução para os problemas que você tem na vida. Talvez muitos deles, assim como eu, muitos dos meus problemas foi eu que criei na vida. E muitos deles eu tive que resolver. Então você é a solução. Você é a solução não só para os seus problemas, mas você é a solução e carrega a solução para os problemas de muitas pessoas. Dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Ou por que não dizer para milhões de pessoas, para as nações. Que é o menor pensamento de Deus para você, para a tua vida, é de uma cidade. Que você seja a luz nessa cidade. Que você seja a luz nesse estado. Que você seja a luz nessa nação. Que você seja parte da solução e não do problema. Gratidão, fica com Deus, que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo.